Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor realmente seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É um prazer nós estarmos aqui. Estamos aqui com o Ministério de Louvor, mas estamos unidos a vocês em espírito, no nosso amor, na nossa comunhão. E nessa hora eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia e abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo 136. Salmo 136. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Eu quero te convidar onde você está, colocar a sua mão no seu peito. É um gesto simbólico para que você abra o seu coração e peça ao Espírito Santo para visitar a sua vida nessa noite. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nessa noite, Senhor, o Senhor nos lembra que o teu amor dura para sempre. Deus, e nada pode nos separar. Nada pode nos separar deste amor, nem distância, nem doença, nem o passado, nem a incerteza do futuro, Senhor. Tu és o mesmo. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para receber a tua visita. Visita as nossas vidas, Senhor, com esses louvores, com a palavra. Ó Deus, nós somos a tua casa. E o Senhor disse que a tua casa seria chamada casa de oração. Nós estamos aqui, nós somos seus, o nosso coração é teu, a nossa mente é tua, as nossas palavras são para ti, o nosso espírito é para te adorar e te exaltar e te agradecer, porque o teu amor dura para sempre. Nos visita, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos adorar a Deus. Vamos dizer Hosana, aquele que é e que há de vir. Amém? Somente a ti. Pois quando vemos o seu poder em nosso agir, todo medo se dissipa e nos faz. Pois quando vemos o seu poder em nosso agir, todo medo se dissipa e nos faz vencedor. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de toda adoração.
Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, seu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, seu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar. Nossa adoração, uma oferta a ti, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz é o Senhor. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos pra te adorar, seu nome exaltar, viemos clamar, sua graça buscar. Nossa adoração, uma oferta de, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa luz é o Senhor. Cantarei canções de amor ao Senhor, Salvador, nossa adoração, uma oferta a ti, como os anciãos, nos curvamos sim, tua presença faz nossa voz soar, pra que todos saibam, pra que todos saibam, nosso Deus, Salvador, nossa Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele é o nosso Deus em meio a um deserto que nós estamos passando. Mas é o Deus que faz a água jorrar em pleno deserto. Ele que abre o mar para a gente passar.
Ele que nos traz o alimento, Ele que nos traz a provisão. E Ele, acima de tudo, Ele é um Deus de promessa. Tudo que Ele prometeu sobre a sua vida, Ele há de cumprir sobre nós. Amém? Never stop.
miracle working, waymaker, 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 miracle working. E nesse espírito de fé, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no Salmo 37. É um dos meus salmos prediletos e talvez que nós estamos entrando nesse momento de adoração dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Talvez você nunca tenha ouvido esse salmo nesse momento, mas eu gostaria que você estivesse abrindo comigo e acompanhando. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Eu vou começar no verso 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso, empresta com bondade. Os seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça bem, e você sempre terá onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Irmãos, o Senhor não nos abandona. Eu tenho conversado com muitos irmãos. Nós sabemos que muitos têm passado por dificuldade, muitos têm passado por lutas. Algumas pessoas tão acostumadas a trabalharem, a prover para sua casa e agora estão sem essa possibilidade. Mas eu gostaria de te lembrar nessa noite que o Senhor não abandona os seus fiéis. O Senhor sempre está conosco. E a você que está passando por dificuldades, por esse tipo de incerteza, talvez financeira, eu quero te lembrar que o Senhor é o Deus que está conosco. Ele não nos desampara. E você que está trabalhando, que gostaria de estar ofertando com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai ver que nós temos o QR Code. Você pode fazer. Nós não podemos ainda estar nesse santuário todos, mas você pode contribuir no ipboston.org/doar, ipboston.org/doar. E eu gostaria de mais uma vez dizer, se existe alguma família, o Ministério dos Diáconos está fazendo um trabalho maravilhoso. Se você precisa de uma cesta básica, algum tipo de ajuda alimentícia, você pode ligar para a igreja. Nós somos família, nós somos irmãos e estamos aqui para contribuir uns com os outros. E eu também gostaria de lembrar, nós a semana passada estivemos num tempo de oração, estivemos orando durante o sábado, estivemos intercedendo pelos missionários e essa semana a nossa igreja pôde contribuir com missões ali na Índia e nós recebemos essa mensagem ontem da missionária que trabalha ali na Índia. Nós vamos estar postando algumas fotos nas redes sociais da igreja. Irmãos, não podemos postar tudo a pedido dela, mas algum serviço social nós vamos estar postando. E ela mandou essa seguinte mensagem: muito obrigada por ser resposta de oração. A situação está muito difícil, as ofertas caíram muito, o dólar super alto no Brasil, e estamos clamando a misericórdia do Senhor. Mantenedores no Brasil não podem nos ajudar, mas agradecemos muito, muito vossa ajuda. Agradeço a você, ela estava falando com a Natasha, ao pastor, a esposa, a igreja, todos que têm lembrado de nós, que toda semente que os irmãos têm semeado na Índia possam produzir muitos frutos na vida e ministério de vocês. Muito, muito obrigada.
Então, irmãos, nós vamos nos ajudando. Nós somos povo de Deus, não que pertencemos a um endereço, mas que pertencemos à igreja do Senhor. E eu quero consagrar a sua vida e as suas finanças ao Senhor. Acompanhem comigo em oração. Pai, em nome de Jesus, tudo vem de Ti, Senhor. Tu és o nosso provedor. E desde já, Senhor, eu quero consagrar diante de Ti, não apenas, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições, mas as nossas vidas. Deus, a nossa casa, eu quero entregar diante do Senhor, eu quero consagrar ao Senhor. E quero proclamar, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa, que a Tua proteção, Senhor, estará sobre cada um. Pai, o Teu sustento. Tu és um Deus, Senhor, de promessas, que disse que nunca irá nos desamparar. E por isso, Senhor, eu quero ministrar a bênção, a paz, a graça do Senhor e o sustento sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas e também com essa canção. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém, irmãos. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor, hoje nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor. E ainda não podemos fazer isso juntos, mas eu tenho certeza que o tempo se aproxima. Em nome de Jesus, nós vamos profetizar isso. E o coral vai estar ministrando uma canção, mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês. Em Mateus 26, 28, Jesus disse, Mateus 26, 28, isso é o meu sangue, é o sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, você que está em casa com a sua família, antes de nós recebermos a palavra do Senhor, eu gostaria de te convidar, enquanto você é ministrado por essa canção do coral, que você feche os seus olhos e que você confesse diante do Senhor: o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado para que o nosso pecado fosse perdoado. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus está trabalhando nos nossos corações nesse tempo de quarentena. Mesmo que nós não podemos estar aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor, não se esqueça de estar diante do Senhor em confissão, pedindo a Ele que venha te lavar, venha lavar as nossas vidas com o sangue do Cordeiro. Receba em nome de Jesus. Quem nos poderá salvar e os pecados limpar? Toda a escuridão cessa com sua luz. Quem pode nos restaurar? Quem pode nos livrar?
Minha paz, meus irmãos, e que Deus esteja abençoando a cada vida, cada um dos irmãos hoje à noite. Eu quero estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, versículo 18. E vamos estar falando sobre o valorizar o invisível. 2 Coríntios 4, 18. Pai amado, fala-nos ao coração, ministra-nos agora, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, Senhor, nada somos, sem a voz do Espírito sussurrando em nossos corações, nada podemos entender das verdades espirituais. E é assim que hoje nos prostramos diante do Senhor e nos colocamos agora, abertos ao agir do Senhor. Faz a Tua obra em nossos corações, precisamos de Ti. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, te louvando pelo que o Senhor faz, através da palavra, entre nós, com os meus irmãos que me escutam agora também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Valorizando o invisível. 2 Coríntios 4, versículo 8. 2 Coríntios 4, 18. É onde vamos estar lendo a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 18. A palavra do Senhor então diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Aqui está o apóstolo trazendo a sua palavra e ministrando ainda hoje aos nossos corações. Existe essa realidade, como os irmãos podem perceber, que está presente desde o passado, do Velho Testamento, do Novo Testamento, continua até hoje também. E esta é a realidade que o homem, ele fica limitado a uma verdade física que o atrai continuamente, que o sustenta, o agarra, aquela âncora que não permite que consiga alcançar novas visões no Senhor. O apóstolo, ele nos conduz a nos libertar de um mundo que nos agarra, que nos sustenta. E como cristãos, nós temos a opção de continuar olhando para baixo, ou de fazer como o texto e abrir as nossas asas, olhar para o alto e voar para aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. E a gente sabe que esse voo, um dia ele vai ser tão alto, que vai nos levar à eternidade para estar na glória com o Senhor, o nosso Deus. Mas isso começa agora, quando o cristão, ele sabe, ele consegue abrir as suas asas espirituais para ver com os olhos espirituais, ter uma visão do invisível, valorizar o invisível que ainda agora, mesmo agora, já está presente conosco. Essa época é de reconhecer o que antes era invisível. Os irmãos sabem como é que a sociedade até começado a descobrir ou lembrar-se mais uma vez das coisas que havia esquecido, ou que não havia percebido antes. Nós pensamos tanto sobre o vírus e as doenças que são invisíveis aos olhos, mas hoje está continuamente na atenção do povo. A gente quase consegue ver o vírus ali pendurado nas coisas, de tão focalizado que estamos nesse tema das enfermidades invisíveis. Começamos a perceber pessoas que antes nos eram invisíveis no dia a dia. Não pensávamos muito sobre quão essenciais elas eram para o nosso bem-estar, o nosso cotidiano, as coisas que nós fazemos. E hoje a gente pensa naqueles trabalhadores, naquelas pessoas que estão sustentando a sociedade, a gente percebe como são essenciais. Percebemos a importância de coisas que antes eram invisíveis para nós, não eram percebidas. A nossa preocupação como pessoas, pelas pessoas e como sociedade, antes era muito grande com as coisas materiais, com a correria da semana. Agora nós começamos a perceber um pouco mais que as coisas mais importantes são aquelas que muitas vezes percebemos não estão ali fisicamente. Agora é a hora de abrirmos os nossos olhos, de vermos o invisível, de começarmos a perceber que não
tínhamos valorizado o tanto quanto precisávamos valorizar no passado. Questões espirituais, questões familiares, momentos perdidos. Hoje, quando somos forçados a pensar, parar para meditar, questionar a vida e o que vivemos, começamos a entender que coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares, se é que vamos estar apropriadamente no lugar que o Senhor deseja para as nossas vidas. A sugestão da palavra para mim e para você hoje é de não fixarmos os olhos nas coisas passageiras, nas coisas transitórias, nas coisas que se vão tão rapidamente como temos visto acontecer. Vamos lembrar das questões invisíveis. Vamos lembrar daquele que, por exemplo, está servindo hoje, que antes não era visto, mas que passa a ser entendido como alguém essencial para o bem-estar nosso, da sociedade também. É lógico que vamos espiritualizar o momento, mas você começa a perceber que a sociedade está reconhecendo que há pessoas que são realmente muito importantes. Estava vendo reportagens diversas aqui no Brasil, pessoal pensando ali sobre uma moça que estava enchendo as prateleiras do supermercado. Ela dizia: antes as pessoas passavam para mim, não me davam valor algum, hoje elas dão valor para mim. O lixeiro lá no Brasil, a vizinhança batendo palmas para eles, por quê? Eles antes não eram valorizados, eram menosprezados, muitas vezes, mas hoje percebe que são pessoas essenciais para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar daqueles que vivem naquelas vizinhanças. Aqui nós vemos realmente algo que está acontecendo, transformando a visão de pessoas, fazendo-os entender que existem coisas maiores, melhores, que haviam sido ignoradas no passado. Marcos 10, versículo 45, Marcos 10, 45, nós vemos inclusive sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala: pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe só o que acontece. Você sabe que muitas vezes Jesus fazia um milagre e dizia: não falem o que eu fiz por você. Jesus, ele vai e faz o milagre, prega a palavra do Senhor, ministra a salvação, mas ele não está interessado na fama, no poder, nas coisas que poderia conquistar. O que ele está ali para fazer é servir, seja pela ministração na vida de pessoas, na convivência com outros, no abraço, no estar presente em suas vidas, no falar do amor de Deus por aquelas vidas perdidas. Isto era o que o Senhor estava fazendo. Hoje a gente para aqui, a gente pensa sobre aquela luta vazia por reconhecimento, aquela luta vazia pela apreciação, por uma sociedade que é superficial. Em Jesus Cristo, no exemplo que dá, no que ele fala, nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, basicamente, ele estava dizendo na sua vida que ele veio para ser invisível ao mundo, e às vezes até negado, rejeitado, perseguido, pior do que ignorado, perseguido, desprezado. Nós reconhecemos que existem muitas pessoas que precisamos fazer, nos dias que se seguem, depois que tudo isso se acabar, esta pandemia, a gente pensar naquelas pessoas que estão em trabalhos que muitas vezes ignorávamos, pensávamos não ser importantes, essenciais. E hoje quais são os trabalhos essenciais? Aqueles que muitas vezes eram desprezados. No serviço do reino, nós precisamos lembrar que nós somos essenciais.
não pelo reconhecimento que teremos, porque o mundo já está cheio disso, inclusive dentro das igrejas, a procura por ser reconhecidos grandes nomes. Não, isso não importa, nem Jesus quis isto. Ele não quis um título, um nome colocado em cima de santuários, não. Ele veio sim para ministrar salvação. No seu tempo, ele veio para ser negado, perseguido, desprezado. Se precisamos fazer algo hoje, é entender que os que servem, os que verdadeiramente servem, os verdadeiros servos são invisíveis. Ou porque não são reconhecidos, ou porque não precisam de reconhecimento. Mas eles são invisíveis. Cristo não procurou ser servido, o mundo anda assim à procura das coisas que vão trazer reconhecimento, glória, poder. Mas aqui está Cristo dando exemplo, que é necessário servir, pelo que vai produzir na vida de pessoas, na vida de perdidos, na vida de pessoas que precisam de milagres, transformadores em suas vidas. Hoje nós vemos um tempo tão cheio de tribulação, de sofrimento, de espera, de agonia, de insegurança. Vamos começar agora a ser esses instrumentos de Deus para alcançar o perdido, para levar para eles ali aquela mensagem de esperança, e não somente agora, mas depois quando passar, não procurando ser reconhecidos pelo mundo, o meu cargo é melhor, a minha posição é melhor, o meu trabalho é melhor, o que eu faço é tão grande. Não, nada disso importa, nada disso deve estar presente na vida de um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. O que deve estar presente sim em nós é a certeza de que precisamos ser invisíveis para que Cristo brilhe. Precisamos ser invisíveis para que a glória seja dele. Precisamos ser invisíveis para que ele seja reconhecido acima de tudo. Se o nosso nome está aparecendo demais, é porque Cristo não está aparecendo o suficiente. O serviço em todas as suas formas edifica, fortalece, ajuda. Esses dias nós temos visto justamente isso, estamos precisando inevitavelmente estar ligados ao nosso próximo, reconhecer que, olha, em diversas circunstâncias, aquele que está produzindo carne, ou fazendo os cortes de carne ali, num outro estado, vai estar impactando as nossas vidas aqui, de uma maneira ou de outra, indiretamente. Aquele que vai estar colocando na prateleira, repondo os produtos, aquele que vai estar fazendo o transporte, aqueles que vão estar recebendo o pagamento, todos estão interligados assim na sociedade. Como cristãos, é ainda mais intensa essa realidade. No mundo espiritual também é assim, e muito mais. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27, vamos ler alguns desses versículos ali, mas 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27, a palavra do Senhor nos diz, entenda que vamos estar pulando alguns versículos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. De fato, versículo 18, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Temos o nosso valor, recebemos a nossa posição como Cristo nos deu, temos um propósito essencial para o bem-estar do reino, independente do membro, a parte do corpo que nós somos, nós temos valor para este corpo de Cristo Jesus, foi segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo completo? Versículo 20, assim há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Você percebe aqui? O corpo é de Cristo. Quando eu saio aí fora para
para fazer as diversas coisas da vida. As pessoas não olham para mim e dizem: olha, ali está a mão do Diógenes. As pessoas não olham para mim e dizem: olha, a cabeça do Diógenes. Eles olham para o Diógenes. Eles olham para a minha pessoa. Quando você sai, quando o corpo é visto, é o corpo que é reconhecido como entidade, a entidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós, como parte deste corpo, não estamos puxando nada para nós mesmos. Somos invisíveis para que o nome de Cristo seja reconhecido. O serviço que é mais duradouro é aquele que contribui para o reino invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo pode não ver a importância deste nome de Jesus. Este século pode fazer pouco caso deste nome de Jesus. Mas esta realidade invisível é a única que faz verdadeira diferença na eternidade. Então precisamos realmente valorizar a realidade do serviço ao invisível, ao espiritual, ao nosso Senhor. Que tenhamos nós todos um valor renovado ao serviço que contribui ao corpo de Cristo Jesus, seja dos nossos irmãos ou do nosso serviço em prol do reino do nosso Senhor Jesus. Como vamos mudar a nossa relação ao serviço? Não somente agora, quando estamos de certa maneira de mãos atadas, mas ainda agora, meu irmão, minha irmã, você pode estar servindo a Cristo. Olha, é lógico que eu não sei, não estou entrando na casa de ninguém, mas se por acaso você não tem enviado uma palavra de mudança, de transformação, com os oficiais da igreja, nós temos falado para eles: olha, mandem, falamos desde o início da pandemia e falamos, mandem o link dos cultos da igreja, permitam que vidas sejam transformadas pela ministração da palavra, pelos louvores, pelo cultuar. Temos falado assim, e como cristãos podemos aproveitar a oportunidade. Olha, temos diversos meios, não é? Nós temos as redes sociais, você pode estar jogando a palavra do Senhor em todo lugar, orações, você pode estar ligando para alguém, conversando com alguém ali pela câmera, ministrando a bênção do Senhor, orações e a palavra. Porque estamos parados não quer dizer que precisamos estar parados espiritualmente. Fisicamente sim, pode ser o caso, mas espiritualmente não. Se isto está acontecendo é porque o nosso coração ainda está doentio e não temos visto a importância do serviço que precisa estar acontecendo agora e continuar adiante mesmo depois dessa pandemia. Vamos lembrar que o nosso serviço é pelo Senhor, é pelas coisas espirituais, invisíveis ao mundo sim, mas bem reconhecidas pelo nosso Senhor, para o qual é toda honra, toda glória e todo louvor. Mas nós vemos também que precisamos lembrar daquilo que é constante. O que realmente é constante? Olha, o texto em Hebreus 11, versículo 1 nos fala, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem, das coisas que não vemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hoje nós reconhecemos que temos dado muita fé, ou tínhamos dado muita fé nas coisas deste mundo. Confiávamos demais que tudo ficaria o mesmo, e hoje a gente sabe, temos falado isso, e é importante que os irmãos se lembrem, e é importante que a sociedade se lembre que este mundo, inclusive a própria palavra do Senhor, que confia no homem, é maldito. Confiar demais no ser humano, no político, na sociedade, em reinos, em países, em entidades, meus irmãos, isto é frustração garantida. Mas o Senhor nos conduz a entender esta realidade dele, reconhecermos que a nossa fé tem que ser colocada naquilo que é constante. E é interessante que o que é mais constante são as coisas que são invisíveis. Temos convicção hoje numa estrutura que sustentava
a sociedade, tudo acontecia como um relógio, de maneira esperada. A expectativa natural de todo mundo que você ia no lugar, você ia encontrar aquilo, que você ia poder chegar no lugar e ser recebido, e atendido, e servido. As coisas funcionavam sem constrangimentos ou atrapalhos. Aquela constância que certamente precisamos valorizar hoje. E quando voltarmos a ter as mesmas coisas, a gente poder reconhecer que aqueles serviços são uma bênção para a nossa vida. Seja o que era oferecido na medicina, o que era oferecido num restaurante, o que era oferecido no trabalho, as condições que nos eram dadas no transporte, ser recebido também numa entidade que estaria trabalhando com a nossa documentação. O que é que acontecia que trazia uma certa constância à nossa vida? Precisamos valorizar, como cidadãos, precisamos valorizar. Mas essas coisas são passageiras, ainda mais porque Jesus Cristo falou que um dia tudo isto desaparecerá, como um sopro irá-se embora. Então o Senhor e o seu trono serão revelados e todos serão julgados. A fé que muitas vezes depositamos nos diversos componentes de muitas áreas da sociedade estava ali. Espero que um dia venha a voltar, no momento não está presente, mas eu digo para os irmãos, que uma fé na constância do Senhor, pode e sempre poderá nos manter. A fé que muitas vezes depositamos em tantas outras coisas deste mundo, precisamos voltar a depositá-las naquele que é o Senhor das nossas vidas. Não paramos para pensar em como um sistema e pessoas nesse sistema sustentavam as coisas que eram importantes para nós. Hoje entendemos que são importantes. Esse sistema, não somente as pessoas, mas o sistema que foi montado é importante. Aquele valor que muitos davam ao caos, à bagunça, à confusão. Na verdade, a sociedade ela precisa de estrutura, ou tudo vai-se embora. Mas agora somos levados a pensar em coisas ainda mais importantes. É o invisível em termos sociais, mas é o invisível em termos espirituais também. E como é que estamos respondendo a esta revelação do que antes era invisível? Com gratidão, certamente, pelo que Deus tem dado, pela estrutura, pelo bem-estar, certamente gratidão ainda maior por aquilo que o nosso Pai Celeste nos concede. É aquela estrutura que Ele mesmo formou e criou para que haja vida. A sociedade não entende isso. Talvez é por isso que de vez em quando Deus pega a sociedade, balança, chacoalha para dizer: eu sou Deus. Para o homem ver que ele nada é. Ele é um bonequinho que nada pode fazer. Sendo poderosos ou não, são fracos na presença do Deus poderoso. Mas Ele é aquele que coloca o sol lá nas alturas, Ele é o que faz as plantas nascerem, Ele é aquele que permite que os ventos soprem e tragam uma chuva, Ele é aquele que permite que os dias passem, os meses se passem, Ele é aquele que dá vida aos nossos filhos e permite que cresçam com saúde, Ele é aquele que permite que tenhamos saúde, forças nos braços para trabalhar. Quem sabe agora vamos perceber essa estrutura invisível que foi criada pelo nosso Deus para dizer, não é somente uma sociedade que se organizou, mas é Deus que permitiu que houvesse ordem. Ele é o Deus da ordem. E aqui nos voltamos com gratidão e lembramos que Ele está certamente nos trazendo a este reconhecimento agora. E como é que podemos ser parte dessa estrutura que Deus formou? Certamente falamos sobre o serviço, mas hoje falamos sobre uma estrutura maior. Quando João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua, ele estava falando de uma estrutura, o reino de Deus. Hoje, como temos contribuído ao bem-estar deste reino, à estrutura deste reino? A estrutura do corpo de Cristo. Se por acaso até um momento, até chegar essa pandemia, estávamos acomodados e deixávamos que todos os outros fizessem o trabalho no reino de Deus, meus irmãos, agora é a hora de acordar.
Quando voltar aqui e essa pandemia acabar, essa confusão se acabar, vamos voltar para trabalhar no reino, vamos voltar para dizer: eu quero ser parte dessa estrutura, eu quero levantar o reino do Senhor, eu não quero deixar que os outros façam tudo. Quem sabe agora seja parte no edificar deste reino, na construção desse reino de Cristo, deixando que as pessoas ouçam a palavra, evangelize, mesmo à distância, fale de Jesus, envie um link, envie uma palavra, fale que Cristo é a salvação, dê esperança em Cristo Jesus, mas não fique acomodado, de braços cruzados. Não vamos voltar depois para deixar que todos os outros façam serviço na casa do Senhor, e que nós simplesmente estejamos mamando, aproveitando, tomando proveito de uma estrutura que o Senhor criou, através de irmãos em Cristo, através de servos que estão se entregando à obra, através do corpo que continua trabalhando com afinco e dedicação. Meus irmãos, hoje nós somos levados a entender que tudo está, a nossa visão está mudando para entender que existe uma realidade espiritual que nos leva a ver os que servem, que nos leva a ver a estrutura formada pelos que servem, mas para entender também que tudo isso está conduzindo ao que é duradouro. Os que servem, servem por algo que virá depois. A estrutura está contribuindo para o que é edificado na eternidade, e aqui está. Vamos lembrar daquilo que é invisível, aquilo que é duradouro. A palavra do Senhor diz em Lucas 12, versículo 33, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Ele não está falando aqui sobre uma coisa que os discípulos estavam vendo, não estava falando aqui sobre uma coisa que os sacerdotes, os fariseus, a sociedade em Israel estava vendo. Não, era uma coisa invisível. Eu vou estar depositando um dinheiro espiritual, numa bolsa espiritual invisível, lá na eternidade. Só alguém que é sensível à realidade espiritual é que vai entender. Agora talvez a gente estava até agora pensando, não, vou preocupar com as coisas desse mundo, e fica envolvido ali na correria da vida, e hoje a gente para e diz, olha, e que adianta tudo isto, se de repente a morte chega, a doença chega, de repente sou proibido de ir trabalhar. Há coisas mais importantes que esta vida, e é isso que a palavra nos fala a toda hora, a todo momento, em toda circunstância, nos conduzindo, nos levando a levantar os olhos para o que é invisível. O foco do homem, na maioria das vezes, é mais imediato, mais material. Hoje nós pensamos muito mais sobre alimentos que não são perecíveis. Logo no início a gente fez compra um monte de feijão e de arroz. Se faltar tudo isso, feijão e arroz, eles duram um tempão. A gente, eu acho que pode passar uns 10 anos só comendo feijão e arroz lá em casa. Espero que não. Mas os alimentos não perecíveis, eles duram, são duradouros, não é? A gente pensa em como esticar as nossas economias para que elas durem mais. A sociedade está pensando em como preservar os trabalhos e coisas semelhantes a estas. E está se voltando a atenção para pensar no que é duradouro, porque tudo antes era muito descartável. Não, faço isso agora, depois eu vou fazer outra coisa, tem coisa demais para fazer, muitas opções, eu deixo um trabalho, eu pego o outro, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo é muito imediato, a decisão é o agora, e depois eu decido o que vou fazer amanhã. Mas hoje a gente vê como isto é um grande erro. Nós nos preparamos para que as coisas da nossa vida durem, elas se prolonguem, se estiquem. Aqueles que fizeram as suas economias estão passando menos sufoco do que aqueles que viviam de dia para dia. Não estou criticando aqueles que estão passando dificuldades por situações adversas, mas estou falando daquele que vivia o momento, ignorando o futuro. Mas a palavra nos mostra que precisamos viver o futuro ainda agora também.
como cristãos, ou pessoas que precisam ainda dedicar, entregar, dar as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, vamos lembrar que o agora passa, a vida é breve. Crianças, jovens, adultos, anciãos estão morrendo, e sempre foi assim, a morte sempre esteve presente. Mas, meus irmãos, agora é o momento de pensarmos no amanhã, o amanhã invisível, eterno. O nosso foco deve ser em fazer as nossas economias no que é invisível, no que é espiritual, no que é eterno. Vamos investir na bolsa de valores eterna. É lá, nesta bolsa eterna que está nos céus, que fazemos o nosso investimento. A bolsa de valores aqui, ela cai, perde um montão de dinheiro. Mas se investirmos nos céus, meus irmãos, essa é a nossa prioridade, não seremos desapontados. O invisível tem mais durabilidade que o material. O visível, o passageiro, as coisas deste mundo. Nós devemos sim valorizar o invisível, não porque não entendamos o valor das coisas do agora. Reconhecemos que há pessoas que trabalham e nos beneficiam com o seu trabalho. Reconhecemos que temos amigos, irmãos, famílias. E valorizamos essas pessoas que estão ao nosso redor. Valorizamos as bênçãos materiais que temos agora. É necessário ter um dinheirinho, fazer as compras sem sufoco, colocar os filhos para estudar. É necessário, valorizamos essas bênçãos de Deus. Mas isso não é o mais importante. O nosso valor primário deve ser no que é eterno, invisível. Porque não fazê-lo é viver na ignorância. É ser, não pensar no invisível, é ser pobre de espírito. Não valorizar o invisível é ser pobre de esperança. O mundo se preocupa com o material. Nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a olhar com os olhos espirituais. Nós temos que valorizar as coisas invisíveis. Nós temos que valorizar aquilo que é eterno. É por isso que logo no início nós lemos assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Em seguida a palavra volta. Vamos estar voltando a louvar com um grupo de louvor, mesmo aí onde você está, no seu sofá, você pode abraçar a sua família, você pode fazer uma declaração de bênção sobre os seus. Vamos orar agora e ministrar a bênção do Senhor, voltar a nossa atenção juntos para as coisas invisíveis do nosso Deus, o espiritual que transforma, que muda, que nos leva com esperança para a glória. Pai amado, nós te agradecemos pela ministração da palavra. Te agradecemos pelo momento que nos destes. Nos conduz a uma compreensão mais profunda, Senhor. Abre os nossos olhos para deixarmos de focalizar nas coisas passageiras deste mundo. Abre os nossos olhos para ver o invisível. Senhor, hoje, o que valorizamos acima de tudo, e que seja este o nosso desejo, é o espiritual. É a salvação em Cristo Jesus. É ministrar salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Só assim estaremos preparados para aquele grande dia que está chegando. Não é um dia de pandemias, não é um dia de queda na economia, de recessões, mas o dia do julgamento eterno. Aí sim, queremos estar preparados para aquele último dia na história da humanidade, mas o primeiro dia na história da igreja espiritual, na Nova Jerusalém. É em Cristo Jesus que pedimos e agradecemos, Senhor amado. E na sua vida hoje eu quero pedir que você esteja tomando este propósito. Se você precisa fazer uma mudança e dedicar ao Senhor agora a sua vida,
de maneira renovada, restaurada, dizer: Senhor, a minha vida te pertence. Eu não quero viver para esse tempo passageiro, breve, para as coisas deste mundo. Eu quero viver para as coisas eternas de Deus. A sua oportunidade agora de fazê-lo é a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que vem a mim, Ele não deixa, Ele não abandona. E aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Que seja essa palavra do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Mesmo em nossos lares, a igreja do Senhor continua adorando. O Senhor é o Senhor, que está exaltado acima de tudo e de todos. Além dos céus Ele contempla uma igreja que continua viva, adorando o seu nome. Nós vamos estar concluindo agora com uma oração pelos aniversariantes da semana. Eu quero lembrar, fique um pouquinho aí ainda para escutar, ver os avisos da semana, ok? E assim estaremos nos despedindo. Antes, vamos fazer a oração, como dissemos, pelos aniversariantes da semana. Ali, o nosso irmão Roosevelt, também a Thalita e o nosso irmão Vanderlan estão aniversariando. Vamos pedir a bênção do Senhor por essas vidas, os nossos irmãos, pedir o cuidado deles. Também temos alguns irmãos que também estão enfermos. Vamos colocá-los diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja trazendo cura plena, ok? Foram alguns deles inclusive tocados por esse coronavírus, mas com a graça de Deus tudo passará sem dificuldade alguma. Então vamos colocar diante do Senhor e mais uma vez espere um pouquinho para a conclusão com os avisos, ok? Pai amado, que Deus abençoe a igreja do Senhor, Pai amado. Senhor, o teu povo, para que continuemos, ó Senhor, com os nossos olhos firmados naquilo que é eterno, naquilo que é invisível ao mundo, mas no Senhor. Pai amado, continuamos, ó Senhor, crendo e vendo com os olhos espirituais. Pai amado, hoje queremos abençoar também os nossos irmãos que estão aniversariando, que a tua bênção derrame seja derramada sobre cada um destes irmãos esta semana, Pai amado. Ó Senhor, novas vitórias em Cristo Jesus, Pai amado, oportunidades no teu nome, a tua graça ministrada abundantemente, é o que nós pedimos no teu nome, não na nossa autoridade, Senhor, mas sim na graça que o Senhor liberou através das nossas orações. Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos guardando, nos dando uma semana de vitória, abençoando cada irmão, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com a igreja viva de Deus, agora e para sempre. Amém.